Uma das coisas mais absurdas que eu vejo são esses argumentos baseados na Hungria e aí trazem para o Brasil. Sabe, eu acho assim vergonhoso, eu acho de uma burrice, desonestidade intelectual. A pessoa pega assim, teve um resultado eleitoral lá na Hungria, Orbán ganhou. Ah, se o Orbán ganhou na Hungria, então a direita pode ganhar no Brasil. Olha, meu Deus, então a esquerda ganhou em Portugal. Se a esquerda ganhou em Portugal, então ela pode ganhar no Brasil. Afinal, inclusive, a língua é a mesma, a saída para o mar é, sei lá, é grande, né? A Hungria não tem nem... A língua da Hungria é uma loucura, né? Não tem saída para o mar. Quer dizer, olha, é um argumento que passa um rolo compressor em toda a complexidade do mundo. Meu Deus! Vamos lá, né? Acabou de ter eleição na Hungria. Qual foi a votação nacional da esquerda? Detalhe, a Hungria é um país do tamanho de Portugal, territorialmente falando, e população 10 milhões de habitantes. Tá? Então, em 10 milhões de habitantes, sei lá, vamos supor que metade seja eleitor, talvez seja menor até do que isso, eu nem sei, 5 milhões de eleitores, alguma coisa patética como isso, né? 4 milhões de eleitores que sejam. A votação da esquerda foi 10% da votação. A esquerda inteira na Hungria teve 10% de votos. Então, todo o restante foi voto na direita, nos neoliberais. Né? Agora, você me pergunta, né, quem diz que se Orbán ganhou na Hungria, a direita pode ganhar no Brasil, menciona que a esquerda teve 10% de votos na Hungria, só, toda a esquerda somada teve 10% de votos, não menciona. E não menciona isso e nem sabe por quê. Não sabe qual a votação que a esquerda teve e não sabe por quê. A votação que a esquerda tem nos países do leste europeu, leia lá os textos do Branko Milovic, né? Polônia, Sérvia, votações mínimas a da esquerda, Polônia, Sérvia e Hungria. Por quê? Porque a direita lá faz a campanha dizendo o seguinte, olha, quem é de esquerda é comunista. E veja o que o comunismo fez com nossos países. E aí liquida com a esquerda. Isso não existe no Brasil. A esquerda comunista nunca existiu no Brasil, desde que o PT emergiu. Isso não existe. Enfim, e nós não fomos do regime comunista. Isso não assusta ninguém aqui no Brasil. Então não tem nada a ver o contexto deles. Agora você pega a Hungria, né? Pega a formação histórica da Hungria, pega a formação histórica do Brasil. A Hungria nunca teve tradição democrática. Não tem nada de surpreendente. O Brasil tem tradição democrática, a Hungria não tem. É coisa de vira-lata comparar Hungria com Brasil. É vira-latismo na veia. Né? A Hungria é um país micro, tem 7 fronteiras, então tem 7 países cercando, não tem mar. Eu nem sei quantas fronteiras o Brasil tem com que país? Uruguai, Argentina, Paraguai, né? Venezuela, sei lá em cima, lá Bolívia. A gente não está nem aí, né? A gente não está cercado por outros países, né? A Hungria é resultado de uma tribo que saiu lá dos Montes Urais, lá na Rússia, né? Aí caminhou, se fixou ali, né? A tribo Magyar fala o idioma urálico. Aí um pedacinho dessa tribo escapou, foi lá para a Finlândia. Então o parentesco de língua da Hungria não existe com nenhum dos países em torno dele, né? Só tem lá com a Finlândia. Né? A nossa língua é uma língua, se você gostar, né, os vira-latas, é uma língua vira-lata, uma língua latina, né? Poderia ser um dialeto do espanhol, ou o espanhol um dialeto da nossa língua, um monte de gente fala, entende. O húngaro, eles se acham muito especiais, cercado por 7 nacionalidades inteiramente diferentes, de uma tribo completamente única, falando uma língua praticamente única, eles se acham especiais. Né? E lá na Europa inteira, né? Não é só na Hungria, você só tem a nacionalidade do país em função de descendência sanguínea. Na Alemanha é pai. Né? Se você for filho de mãe alemã, né, com migrante, você não é alemão. Não é alemão. Tem que chegar aos 18 anos e solicitar ao governo alemão a nacionalidade alemã. Agora, se você for filho de pai alemão, aí você é alemão, mesmo que a mulher seja migrante. No Brasil, não. Você tem 2 migrantes que se casam, nasceu no Brasil, o filho deles é brasileiro. Na América inteira é assim, com exceção da Colômbia. Né? A gente não tem a regra do sangue. A nossa é a regra
da terra, nasceu naquele terreno, é daquela nacionalidade. Então, eles têm todos os elementos do DNA fascistoide, a Hungria tem. Né? O que está acontecendo com a Hungria agora é basicamente a realização da vocação da Hungria. Né? E as pessoas trazem isso para o Brasil. Deus meu, a Hungria é um país unitário, repito, do tamanho de Portugal, territorialmente falando, sei lá, deve ser a soma de Rio de Janeiro com o Espírito Santo, é um país pequenininho, com a população micro, a população do tamanho da cidade de São Paulo. Né? 10% de votos lá deve ser o quê? 400 mil votos ou até menos. Né? É algo que um deputado federal tem no Brasil. Né? Então, a Hungria não tem governos estaduais. Não existe um Dória na Hungria. Não existe um Rui Costa na Hungria. Não existe um Ronaldo Caiado na Hungria. Não existe diferenças regionais nesse sentido, né? Interesses regionais. Vamos discutir o ICMS, se é na origem ou no destino, beneficia ou não beneficia São Paulo. Isso não existe, essa complexidade. O sistema não lida com nada complexo. Outra coisa, tuitei isso ontem. A Hungria funciona como se fosse um estado da Alemanha. Todos aqueles países ali, se você for naqueles países, você vai num restaurante, vai num bar, as pessoas falam alemão. O que acontece? Quando fica muito caro produzir na Alemanha, a Alemanha leva a produção para os países vizinhos onde a mão de obra é mais barata. A renda per capita da Alemanha é, sei lá, 50 mil para cima, da Hungria 30 mil. Né? Então é mais barato produzir na Hungria. Como ali, República Tcheca, todos aqueles países ali, Polônia. Né? Então quando a economia da Alemanha vai bem, a economia da Hungria vai bem. Tuitei isso ontem, mostrei num gráfico isso. Quando a economia da Alemanha vai mal, a economia da Hungria vai mal. A economia é fundamental para alguém permanecer no poder. O Orbán fica no poder porque a economia vai indo bem. Né? O dia a locomotiva é a Alemanha. Né? Então imagina, a Alemanha tem lá Saxônia, Baixa Saxônia, Baviera, um outro estadinho da Alemanha é a Hungria. Né? A Hungria produz o que a Alemanha manda produzir para exportar. Né? A parte da indústria alemã, uma parte lá, componentes, outras coisas, ficam na República Tcheca, na Hungria, na Polônia, na Sérvia. Todos esses países têm economia puxada pela locomotiva chamada Alemanha. Né? Então o Orbán fica no poder por quê? Porque a renda per capita vem aumentando continuamente. E por que a renda per capita da Hungria vem aumentando continuamente? Porque a da Alemanha vem aumentando continuamente. Isso aqui não existe no Brasil. Né? Mal comparando, quando o Brasil vai bem, puxa Uruguai, Paraguai, Argentina ninguém puxa. Né? A Argentina afunda sozinha, não há economia que puxa da Argentina. Mas nós puxamos alguns vizinhos nossos. Né? Acontece lá também. Então, olha, é uma comparação descabida, eu considero até de uma certa perspectiva, uma comparação ofensiva com o nosso país. Não existe centrão na Hungria, não existe. Todos esses partidos de direita na Hungria são neoliberais. Existe o neoliberal extremo nacionalista, esses partidos receberam em torno de 25% dos votos. Existe o neoliberal nacionalista, que é o partido do Orbán, não é extremista nacionalista, imagina! Eles receberam um pouco mais de 50% dos votos. Existe o neoliberal não nacionalista que recebeu 5% dos votos. É só ver o resultado da Hungria. Eles são nacionalistas, chauvinistas. Né? Aquele internacionalismo soviético, do comunismo soviético fazer o comunismo mundial, não tem nada a ver com a ideologia daquele país. Aquilo foi imposto. Né? Aqueles países do leste europeu são extremamente nacionalistas. Acabou a Segunda Guerra Mundial, houve um deslocamento populacional brutal ali naquela região da Europa, nos Balcãs. Né? Quem é búlgaro tem que ir para a Bulgária, quem é húngaro tem que ir para a Hungria, quem é alemão tem que ir para a Alemanha. Milhões de pessoas se deslocaram, foram expulsos para que o país ficasse mais puro. Para que o país ficasse mais puro. Não é o nosso caso aqui, não tem nada a ver. Então esse discurso lá cola, no Brasil não cola. Não adianta pegar manual de Trump, de Bannon, Steve Bannon, Orbán, tentar aplicar no Brasil. Não funciona. Não funciona. Só que as pessoas insistem nisso. Eu lamento muito. Né? Isso é desinformação, isso é fake news. Pega só um resultadinho, saiu um resultadinho eleitoral. Olha o meu vídeo, a quantidade de informações que eu trouxe para você, a complexidade que é comparar esses países. Mas não.
Pegou lá um resultadinho, Orbán ganhou na Hungria, então Bolsonaro pode ganhar no Brasil. Ah, numa boa, né? Então pega Portugal, que tem muito mais sentido. A esquerda ganhou em Portugal, a esquerda pode ganhar no Brasil. Se for para fazer essa comparação rastaquera, que não exige estudar, não exige sentar o bumbum, né, e trabalhar, faz com Portugal, pô, faz com Espanha, que tem mais a ver culturalmente com o Brasil, faz com a Itália. Né? Olha, loucura, loucura. Um grande abraço, inscreva-se no canal, comente os vídeos, traga mais gente para esse canal do YouTube.